Aleluias. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16 e versículo 7. Eu vou contar a história aqui para vocês, e aí a gente logo em seguida entra... Bom, vamos fazer assim, vamos fazer o contrário. Vamos ler primeiro e depois conta a história, acho que fica melhor. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo de número 7, diz assim, ó. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Amém. Meu irmão, a Bíblia fala desse confronto que o profeta Anani vem e confronta o rei Asa. O que aconteceu? O rei Asa estava diante de uma grande batalha e ficou com medo. E por causa disso, ele então, foi lá, tirou os tesouros da casa de Deus, ouro e prata, e deu para o rei da Síria, dizendo: olha, em vez de você apoiar o meu inimigo contra mim, eu te dou tudo isso aqui, esse ouro, essa prata de presente, para você virar a casaca, para você mudar de lado, para você me apoiar nessa guerra contra o meu inimigo. E foi isso que ele fez. E aí, vem o profeta e diz assim: por que você fez isso? E vai dizer mais para frente: você agiu loucamente. Por que você não confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor? Interessante que ele vai dizer, olha só, lá atrás, que foi uma outra grande batalha que o rei Asa havia enfrentado e havia vencido, ele diz lá atrás, quando vieram os etíopes e os líbios contra você, eles também não eram uma grande ameaça, um grande exército, com carros e cavaleiros, uma multidão. E o que você fez naquela ocasião? Naquela ocasião você confiou no Senhor, e somente nele. E Deus não te deu a vitória? Deu. E por que dessa vez, numa nova batalha, você não fez o mesmo? Por que você não confiou em Deus? Por que agora, em vez de confiar em Deus, você confiou no rei da Síria? E aí ele vai dizer, por causa disso, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Então, olha só, qual que era o plano de Deus? Que a Síria apoiasse o inimigo e ele vencesse os dois, não é isso? Mas, o que ele fez? Não, vou dar aqui um suborno, não deixa de ser, um suborno para ele me apoiar, que aí o meu lado fica mais poderoso e eu consigo vencer o inimigo. E aí Deus vai dizer, você agiu de uma maneira louca, porque desde agora haverá guerras contra você. Só que no meio dessa história toda, e é muito interessante, a gente já vai trabalhar um pouquinho mais essa ideia, o profeta vai liberar aqui uma palavra que eu quero lhe chamar a atenção e que a gente vai trabalhar em cima disso, que é o versículo 9, vamos voltar lá para o 9, que ele vai dizer assim, no meio de toda essa explanação: porque quanto ao Senhor, no que diz respeito ao nosso Deus, seus olhos passam por toda a terra. E olha só, não era só no tempo do rei Asa, os olhos de Deus continuam passando em toda a terra. Os olhos de Deus estão passando aqui agora no bairro do Pinheirinho, amém? Os olhos de Deus estão passando ali na rua Mário Gomes César, 187, sabe? Sabe onde fica ou não?
aqui mesmo você se encontra, né? Estão passando por toda a terra. Mas para que os olhos de Deus estão passando? E quando a Bíblia usa essa expressão, né, está se referindo de Deus procurando, não é isso? Os olhos de Deus estão passando, Deus está procurando. Procurando quem, né? E para quê? Aí a Bíblia diz, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Então Deus está procurando pessoas que têm um coração íntegro. Até o título da mensagem hoje é Um Íntegro Coração. Íntegro fala de algo inteiro, de algo completo, de algo sem mistura, de um coração que é perfeito para com ele. E essas pessoas que Deus consegue encontrar um coração perfeito, Deus faz o quê? Deus se mostra forte na vida dessas pessoas. E aí eu gostaria que nesse momento você parasse um pouquinho e fizesse assim o seguinte exercício comigo. Vamos lá? Não é exercício físico, fica tranquilo. Mas fizesse o seguinte exercício mental aí. Imagine que você não conhece Deus. Que você, né, cresceu num país, cresceu numa família, num lugar onde você não teve nenhum tipo de ensinamento de educação religiosa. Não sabe absolutamente nada sobre Deus, né? Ou talvez até conheça algum outro Deus, mas não o Senhor. E aí você, daqui a pouco, entra em contato com os cristãos e descobre que os cristãos, diferente da maioria dos outros povos, têm apenas um Deus. Amém? E aí você não conhece o Deus dos cristãos, mas você fica curioso. Você quer saber quem é o Deus dos cristãos? Como que ele é? Né? Porque cada cultura ali formou, criaram os seus deuses e tal, mas aí você quer saber como que é o Deus dos cristãos. Só que você tem contato com dois cristãos. E aí você diz, poxa vida, eu quero saber como é que é esse tal do Deus dos cristãos aí. Tá me acompanhando? Né? Tá no exercício aí comigo? E aí você olha para a vida de um cristão e vê se isso não acontece, tá? Vê se não acontece. Você olha na vida de um cristão e o Deus dele é um Deus assim, tão fraquinho, coitado, tão inoperante, porque você não vê Deus atuando na vida daquele cristão. Você vai conversar com ele e diz assim, vamos ver se Deus vai fazer, né? Porque tem hora que Deus faz, tem hora que Deus não faz, né? Não, de vez em quando Deus abençoa, mas também não é sempre, né? Você sabe que tem coisa que Deus também não faz. Você está entendendo? Mas aconteceu esse problema, por que você não ora para o teu Deus? Não sei, vamos ver. E aí você, né, diz assim, rapaz, mas que Deusinho mais xoxo esse. Mas daí você conhece um outro cristão, e aí na vida desse cristão, não. O Deus daquele crente é poderoso, está presente na vida da pessoa, é um Deus que se mostra forte, que acontece milagres, que acontece maravilhas, que essa pessoa confia em Deus, que ela está a todo momento falando de Deus, não porque Deus já fez isso na minha vida, que Deus fez aquilo, porque Deus me abençoou, porque Deus é maravilhoso. E aí imagine você, lá, lembra do nosso exercício, imagine você olhando e você diz assim, como é que esses crentes dizem que é um único Deus? Sim ou não? Porque esses dois deuses, ao meu ver, eles estão muito diferentes. Vocês têm certeza que não, é o mesmo, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por que na vida de um ele é tão poderoso, tão operante, e na vida de outro ele não opera, não acontece nada? E aí eu te pergunto, não é exatamente isso que acontece? Os cristãos, todos eles, para ser um cristão, obviamente, todos têm o mesmo Deus, um único Deus, o Senhor.
Mas por que que na vida do um Deus é poderoso, na vida do outro Deus, não é que ele não seja, acho que você está me entendendo o meu ponto, mas ele não pode, como a palavra está dizendo, mostrar-se forte na vida dessa pessoa. E aí vem a pergunta, mas por que que isso acontece? Bom, o próprio texto está nos respondendo. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Amém? Toda a terra. Deus está procurando. Procurando o quê? Pessoas que têm um coração íntegro, que têm um coração 100% dele, para que na vida dessas pessoas Deus se mostre forte. Não, o que está em dúvida que não é se Deus é e ponto. Mas na vida desse, Deus se mostra forte. Só que na vida da outra pessoa, ainda que se denomine um cristão, ou ainda que seja até mesmo um cristão, Deus não se mostra forte. E por que que Deus não se mostra forte na vida dele? Porque Deus não pode se mostrar forte, como nós vamos ver. Justamente porque o coração daquela pessoa está dividido. A Bíblia vai dizer, guarda as informações que a gente pegou aqui no texto, que a gente já vai trabalhar elas, mas vamos voltar um pouquinho, você está em 2 Crônicas, voltando 1 Crônicas, 2 Reis, 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo de número 4. 1 Reis 11, 4. Quem achou, diga amém. Diz assim a Bíblia, ó. Primeiro Reis 11, 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração, o que diz aí? Não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Tem uma outra tradução da Bíblia que traduziu da seguinte maneira, diz assim, o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Nessa aqui que a gente leu, que é a corrigida, diz, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor. Vamos lembrar o que a gente leu? Os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando quem? Aquele que o coração é perfeito para com ele, aquele que o coração é inteiramente para o Senhor. O Salomão, na velhice dele, a Bíblia diz que o coração dele já não era de todo para Deus. Mas se você perguntasse para o Salomão, Salomão, você crê em Deus? O que você acha que ele responderia? Sim, mas claro que eu creio em Deus, mas que pergunta que é essa? Eu creio no Senhor. E na Astarote? Não, eu creio que ela pode dar uma ajudinha também, né? Você está entendendo? E no Milcom? Pois é, né? Eu até acredito sim que ele pode fazer algumas coisas. Você está entendendo que o coração está dividido? Aí eu te pergunto, olha só, Deus pode se mostrar forte na vida dessa pessoa? Não. Sabe por que que não? Porque se Deus se mostrar forte na vida dessa pessoa, ela vai dizer, você viu o que aconteceu? Que milagre maravilhoso. Aí a pessoa vai dizer assim, mas quem será que fez? Sim ou não? Porque entenda só, eu acendi uma vela para cada santo. Verdade? Não é assim a expressão. O pessoal fala, eu acendi uma vela para cada santo. Agora, como é que eu sei quem é que fez? Como é que eu sei se foi Deus? Ou se foi Astarote? Ou se foi o Milcom? Você percebe como Deus não pode se mostrar forte nessa vida? Porque se Deus se mostrar forte nessa vida, a glória de Deus será dividida.
E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória. Você está entendendo em nome de Jesus? Agora, eu quis pegar esse exemplo do Salomão, porque aqui a Bíblia está falando de deuses sendo dividido no coração de alguém. Alguém que crê em Deus, mas também crê nos outros deusezinhos com D minúsculo. Mas olha só, vamos parar para pensar no que aconteceu com o rei Asa. O rei Asa não dividiu espaço no seu coração com um Deus, porque o rei da Síria não era um Deus. O rei da Síria era um homem. Mas perceba que na hora que ele confia no rei da Síria, ele está fazendo o rei da Síria um Deus no seu coração? Ele está dividindo a confiança que ele tem com Deus? E Deus pode se mostrar forte nesse caso? Não pode, sabe por quê? Porque o problema é o mesmo. Aí Deus vem e Deus dá uma vitória sobrenatural. Ele vai dizer, glória a Deus, Deus é bom. Mas vai dizer o que também? Ainda bem que o rei da Síria me ajudou, senão não sei o que seria de mim, viu? O que ele está fazendo? Dividindo a glória que é somente de Deus. Então, Deus não vai se mostrar forte nessa vida, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Jesus vai dizer para nós, nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós vamos amar um e desprezar o outro, ou nós vamos nos dedicar a um e negligenciar o outro. Aí Jesus, tá? Jesus falando isso, ele vai dizer, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. Porque a partir do momento que eu sirvo às riquezas, que a minha vida gira em torno disso, eu fiz da riqueza um Deus no meu coração. Talvez eu não vá me prostrar diante dele, oh, eu te adoro e tal, mas eu fiz dele um Deus no meu coração. Como Asa, sem perceber, estava fazendo do rei da Síria um Deus no coração dele. E aí o que eu quero lhe chamar a atenção é para você perceber como essas coisas entram de uma maneira muito sutil. Entram de uma maneira, meu irmão, que muitas vezes a pessoa não percebe, não se dá por conta. Aí eu contava até que esses tempos atrás eu estava conversando, vou chamar de cristão porque eu sou legal, né? Que eu sou bacana. Eu estava conversando com um cristão, no mínimo denominacional, né? Ou nominal, melhor dizendo. E aí, papo vai, papo vem, conversa vai, conversa vem, caiu num assunto assim, sobre que não sei quem lá morreu, e que a pessoa lá que morreu mandou uma mensagem dizendo que, fiquem tranquilos que está tudo bem aqui, né? Olha que coisa louca, eu vou doido. E aí essa pessoa cristã, uma hora dessa até falta força na gente, assim, mas cristã diz assim, não, eu creio na Bíblia, né? Mas eu também creio nessas coisas, que eu acho que pode acontecer mesmo, eu acho que às vezes, né, dependendo do caso. Meu irmão, olha só, o coração não é inteiramente de Deus, porque ou eu creio na palavra de Deus, ou eu creio nessas coisas, não tem como eu crer nos dois. Se eu creio nos dois, o meu coração está dividido. Se eu creio nos dois, Deus não pode se mostrar forte na minha vida, porque eu não creio no Evangelho. Se eu estou crendo nesse tipo de coisa, então eu não creio no Evangelho. Entende? Mas o meu coração, ou no mínimo o meu intelecto, está dividido com essas coisas. Aí,
pior, não sei se é pior, vou ter que classificar no mesmo barco, tá, as duas coisas. Aí, também ouvi, tinha um irmão meu que falava assim, tem hora que é melhor ser surdo. Eu não falo isso que eu acho que não, né? Tem hora que é melhor a gente aguentar esse tipo de coisa. Mas, meu irmão, tem hora que dói nos ouvidos a gente ouvir certas coisas, né? Mas eu ouvi também de um cristão, assim, gente, o problema é que a pessoa às vezes está tão envolvida com essas coisas, né? Houve conversa de um, de outro, no mundanismo, né? Nesse humanismo que nós vemos hoje, e a pessoa às vezes, entenda, às vezes não é maldade da pessoa, mas às vezes essas coisas começam a entrar no coração, né? E essa pessoa dizia assim, e aí novamente, papo vai, papo vem, fala de uma coisa, fala de outra, rodou o assunto, caiu no homossexualismo. E daqui a pouco a pessoa me fala assim, ó, não, rapaz, olha, eu conheci, sabe quando o pessoal diz assim, que eu sou um homem no corpo de uma mulher no corpo de um homem, não tem essas coisas? Tem ou não tem? Né? Para justificar uma determinada prática, não, é porque, né? E aí a pessoa dizia assim, não, rapaz, você sabe que tem alguns casos que eu até acredito nisso, porque eu conheci alguém, e aí não vou entrar em detalhes, lógico, até para não identificar, mas aí a pessoa dá os seus motivos para aquilo, né? E do ponto de vista humano e natural, quem sabe até tem alguma explicação lógica. E aí a pessoa dizia assim, então, né, ó, eu até acredito que tem gente que nasce no corpo errado. Gente, se eu vi isso numa pessoa que não crê em Deus, já é esquisito, já é doído. Mas se eu vi isso de um cristão, amém, igreja? Porque olha só, e repito, às vezes não é maldade, às vezes a pessoa ouve tantas pessoas falando, não sei o que e tal, e a pessoa acaba de alguma forma encontrando alguma lógica naquilo, mas não analisa o fato à luz da palavra. E tudo que eu faço eu preciso analisar à luz da palavra, porque senão eu não sou cristão. Amém, igreja? Eu preciso analisar à luz da palavra. Meu irmão, no momento que eu declaro uma coisa dessa, olha só, em primeiro lugar, eu estou declarando que Deus erra. Não é isso? Eu estou declarando que Deus erra. Deus estava lá, XX, XY, XX, XY, né? E daqui a pouco alguém chamou Deus, o que foi? Ih, rapaz, troquei aqui. Era XX, coloquei a alma, o espírito do XY, era XY, dos cromossomos, você sabe o que eu estou falando, né? Ih, rapaz, troquei aqui, inverteu, e agora? Ih, já nasceu. Ah, agora vai assim mesmo, fazer o quê? Não é verdade? Porque à luz da palavra de Deus, se eu creio na palavra, eu creio que quem me criou foi Deus. Que quem me deu o meu espírito e colocou o meu espírito nesse corpo aqui, foi Deus. A partir do momento que eu assumo isso, que eu acredito nisso, então, em primeiro lugar, eu acredito que Deus erra. Amém? Segundo lugar, meu irmão, o que é que eu estou declarando? Eu estou declarando que em alguns casos, que em algumas situações, o homossexualismo não é pecado. Que em alguns casos, que algumas situações é aceitável. E a gente precisa entender, porque vai ver, Deus errou e colocou um homem no corpo de uma mulher ou vice-versa, então não tem nada de errado, a pessoa está seguindo a sua natureza. Você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, olha onde a coisa vai parar. Olha onde a coisa vai parar. Por simplesmente eu concordar com esse pensamento humanista, e não só humanista, ideológico, do mundanismo que tentam enfiar a goela abaixo. E como eu posso ser cristão e me posicionar dessa forma?
Como eu posso ser um cristão e ser a favor do aborto, por exemplo? Como posso? Como? Aonde que uma coisa encaixa na outra? Aonde que eu concordo que Deus dá vida, mas alguém pode ir lá e tirar ela? Você está entendendo, em nome de Jesus? E assim vai. E tantos outros pensamentos, tantas outras coisas, que perceba que às vezes não é maldade da pessoa, a pessoa não se dá por conta, mas que ela deixou certas coisas entrar, que o coração já não é inteiramente de Deus. Aí alguém fala alguma coisa lá, alguma besteira, e a pessoa se diz assim, ai, tá amarrado isso aí. Você sabe o que é isso, né? Diz assim, isola. Né? Eu digo, não, por que você bateu? Não, para isolar. Como assim, para isolar? Eu não entendi. Não, para não acontecer, né? Não é dessa forma? Então você vê que eu já estou dividido? Não, eu creio que Deus vai guardar, eu creio que Deus vai proteger. Ah, mas isola para garantir. Então eu acordo de manhã assim, vou colocar o pé esquerdo para fora, eu lembro, rapaz, quase. Deixa eu levantar com o pé direito, para as coisas dar certo hoje para mim. E aí eu te pergunto, como é que Deus vai se mostrar forte na minha vida? Olha só, vamos supor que Deus vem naquele dia e se mostra forte, e dá tudo certo, e as portas se abrem, tudo acontece. O que eu vou dizer? Levantei com o pé direito. Eba! Não, tem que lembrar de todo dia levantar com o pé direito. Hoje eu levantei com o pé direito, como funcionou, viu? A glória vai para Deus? Não, vai para o meu pé direito. Ó, a escada ali, não passa embaixo, não. Não, não é que eu creio nessas coisas, né? Mas é melhor não passar para garantir. Você está entendendo como meu coração está dividido? Eu creio em Deus, mas eu creio em mais alguma coisa também, que não tem nada a ver com a palavra. Esses dias atrás, agora eu vou entregar ele. Esses dias atrás, estou no meu quarto, daqui a pouco entra meu filho esbaforido, né, mexendo nas minhas... Não, eu entro, ele já estava lá, né, mexendo na minha gaveta ali. Eu falei, o que você quer aí? Não, pai, tem uma meia preta, eu preciso de uma meia preta. Né? E ele estava saindo para ir jogar. E eu, bobo, do jeito que de vez em quando sou, achando que faz parte do uniforme, né? Alguma coisa assim, todo mundo tem que ir igual e tal. Mas eu falei, ó, só preto eu só tenho social, né? Não tinha ali na hora, só tinha social. Eu falei, só tem social, mas pega uma branca, porque lá em casa já está assim. De vez em quando eu olho e está com as minhas camisas, com as minhas bermudas, com o meu tênis, né? Não está fácil. Aí, esses tempos atrás, eu estava conversando com um pastor mais velho, que eu, bem mais velho até. Ele falou assim, ih, rapaz, lá em casa que já está com o meu carro assim. Ele falou, tá pior, eu lavo o carro, encho o tanque, deixo lá, quando volto o tanque tá vazio, o carro tá sujo, né? Que o filho pegou o carro para passear. Mas voltando lá, né? Voltando à meia, né? A história da meia. Eu falei, põe uma branca. Ele falou assim, não pode. E aí eu ainda bobo, tô achando que é uniforme, né? Eu falei, mas por que não? Não, porque no dia que a gente jogou com a meia branca, a gente perdeu. Então agora a gente só joga com meia preta. Né? Olha só, né? Acontece nas melhores famílias. E aí eu tive que parar e explicar. Na verdade, eu comecei a dar risada. Né? Eu comecei a dar risada e eu tive que parar e explicar para ele. Meu filho, isso é errado. Meu filho, isso é superstição, isso é crendice. Nós, cristãos, não cremos nessas coisas. Mas entenda, lá no meio dos outros garotos que jogam, começaram a falar isso. Ó, ninguém veio de meia branca. A vez que a gente jogou de meia branca, a gente perdeu. Todo mundo de meia preta. E entenda que não é maldade. Né?
A pessoa, ela diz, vai ver, porque ela não entende qual é a raiz do problema. Né? Ela diz, vai ver, tem sentido. A gente jogou com a preta, ganhou. Jogou com a branca, perdeu. É melhor só jogar com a preta. E aí, a gente cai no mesmo ponto. Deus pode se mostrar forte? Porque daí, antes do jogo, eu vou orar. Oh, Deus, abençoe que eu jogue bem. Que eu vença hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aí eu vou jogar. Se Deus se mostrar forte na minha vida, eu vou dizer, Senhor, o Senhor é bom, hein? E a meia preta também é uma beleza, hein? Olha que eu estou dividindo a glória de Deus com uma meia preta. É um absurdo. Mas entenda como muitas vezes essas coisas vão entrando, e o que eu quero lhe chamar atenção hoje é para esse ponto, como essas coisas muitas vezes entram de uma forma sutil. Não entra com uma placa de um Deus. Você está entendendo? Mas vai entrando e vai dividindo, roubando espaço no nosso coração. E a consequência disso é o que nós lemos ali. Deus então não vai se mostrar forte. Ele não pode, porque senão a glória dele vai ser dividida. E aí você imagina Deus dividindo a glória dele com uma meia preta? Deus dividindo a glória dele com Astarote, com Milcom, com as riquezas? Deus dividindo a glória dele com o rei da Síria? Deus dividindo a glória dele com não passar debaixo de uma escada, com sei lá o quê? E às vezes o que entra no nosso coração e vai dividindo espaço são ideologias, tantas hoje, que a pessoa, meu irmão, ela abraça aquela ideologia, ela abraça aquele ensinamento, e a pessoa não é capaz de conferir aquilo com a palavra de Deus, e aquilo é completamente contrário àquela ideia, aquela filosofia, aquela ideologia é completamente contrária aos princípios da palavra de Deus, mas a pessoa abraça aquilo. Começa a conduzir a sua vida por aquela ideologia, começa a conduzir a sua vida por aquele tipo de pensamento, você está entendendo? E não percebe que Deus não pode se mostrar forte, que Deus então se torna inoperante, mas a palavra de Deus se torna inoperante na vida da pessoa, porque agora o coração ele está dividido. Não, pastor, eu creio na Bíblia, né, pastor? Mas assim, o que o Darwin falou faz sentido, né, pastor? Esse negócio da evolução não faz, não? Ô, meu irmão, ou eu creio numa coisa ou outra, não dá para eu crer nos dois. Porque são duas coisas conflitantes. Ou eu creio no que a Bíblia diz que Deus criou, ou eu creio na evolução. Não, pastor, o senhor sabe que eu estava vendo o negócio do Big Bang, eu achei interessante, eu acho que é verdade aquele trem lá, hein, pastor? Tá, até, o Big Bang até de uma certa forma, porque Deus pode de fato ter usado uma explosão para construir tudo, não pode? Pode. Até lá ainda tudo bem, mas você está entendendo? Tantas outras ideologias ou filosofias, que, meu irmão, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Que não tem nada a ver. Sabe uma coisa que nós cristãos às vezes falamos, até brincando, em tom de brincadeira, mas às vezes falamos, né? Tá acontecendo um negócio brabo para mim. Vai ver, eu joguei pedra na cruz, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Reencarnação. Ou não? Eu estou crendo na filosofia da reencarnação. Que lá numa vida passada eu devo ter tacado o pé na cruz. Agora você vai ver. Jesus disse, né? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Você sabia, você vai ver só. Nas próximas 500 reencarnações você vai pagar agora, seu miserável. Mas não é mais ou menos isso? E perceba, então, né? E assim vai, Não, pastor, eu creio em Deus, né, pastor? Eu creio que Deus abençoa. Mas sim, Maria também pode dar uma ajudinha, né, pastor? Você está entendendo? Não, pastor, eu creio em Deus, né? Mas
a minha mãe, ela morreu e eu acho que ela está lá do céu olhando por nós. E a gente não ouve essas coisas? Né? Não, tá lá cuidando de mim. Ô, meu irmão, ou eu creio na Bíblia, ou eu creio nessas outras coisas. Não tem como eu crer, porque senão meu coração vai ser dividido. E aí, como eu dizia há pouco, além de Deus não poder se mostrar forte, a palavra de Deus se torna inoperante na minha vida. Que isso, pastor? Palavra de Deus que tem todo o poder vai se tornar inoperante? Exatamente. Marcos, capítulo 4, versículo 18. Evangelho de Marcos, capítulo 4 e versículo 18. Jesus conta a parábola do semeador. Eu sei que você conhece, mas só por desencargo de consciência, vamos lá. Jesus contou a parábola dizendo, um semeador saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Uma outra parte caiu entre pedregais, cresceu de uma forma até rápida, mas porque não tinha raízes, vindo o sol, secou-se, morreu. Uma terceira parte caiu entre os espinhos, essa também nasceu, chegou a crescer até. Mas a Bíblia diz que os espinhos também cresceram, sufocaram a palavra e ela se tornou infrutífera, ela não produziu. A quarta parte da semente caiu em boa terra, produzindo a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Amém. Meu irmão, quando Jesus vai explicar, Jesus fala que cada um daqueles terrenos é a forma que a pessoa recebe a palavra no seu coração. Amém? É a maneira que a pessoa recebe a palavra. E aí nós poderíamos dizer que existem 4 tipos de pessoas, 4 grandes grupos de pessoas. E a forma que elas interagem com a palavra de Deus. Esse primeiro grupo são aquelas pessoas que a palavra foi semeada a ela, mas que na explicação de Jesus vieram as aves do céu e comeram o que foi semeado. E as aves do céu, na explicação de Jesus, ele diz que é o maligno que rouba o que foi semeado. Esse tipo de pessoa é aquela que nunca se converteu. Algumas se denominam ateus, que a pessoa crê que Deus não existe, e outras que até creem que Deus existe, mas simplesmente não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus ou com a palavra dele. Para a pessoa, aquilo não é nada, não é algo importante. Mas a pessoa ouviu a palavra, mas foi tirado do coração. Então a gente poderia classificar esse primeiro grupo de pessoas assim. Aquelas pessoas que não têm Deus, aquelas pessoas que, ou como eu dizia, ou que são ateus, ou ainda que não sejam ateus, mas que não se importam em nada com Deus. Pessoas humanistas até mesmo. Mas perceba que se eu de fora olho para essa pessoa, a palavra não está ali. Amém? A palavra não está ali, de tal forma que não causa nenhum tipo de escândalo. O segundo tipo de pessoa, ao meu ver, é o desviado. Que um dia recebeu a palavra, e como Jesus explicou, recebeu com alegria, e brotou, aleluia, Deus é bom, e tal, e aquela empolgação, Isás, e eu vou para a igreja, eu estou no primeiro amor, é aquela coisa linda, maravilhosa, mas não tem raiz. Mas não se aprofunda em Deus, na palavra de Deus. É apenas algo superficial. E aí daqui a pouco vem o sol. E Jesus descreveu o sol como as perseguições por causa da palavra, as lutas, as batalhas. Aí um belo dia está a pessoa lá, eu achei que servir a Deus ia ser mais fácil. Mas tem umas encrencas aí. Não, eu orei, pedi para Deus fazer, Deus não fez, quer saber, eu também não vou mais para a igreja. Não é assim? Ou, claro que eu estou sendo muito simplista aqui, mas só para você entender, né? Ou se escandaliza com alguma coisa, e se escandalizou por quê? Porque não tinha
Ah, isso. Amém? Né? Se decepcionou com algo e tal. E saiu o sol, queimou, secou. Para quem está de fora e olha para essa pessoa, ainda tem resquícios da palavra. De vez em quando, se você conhece um desviado, você sabe, de vez em quando ele fala alguma coisa, é perceptível que um dia ele já foi crente. Você vê que ele não está mais, está longe de Deus, mas você vê que um dia ele passou o pezinho lá. Não é verdade? Já pisou na igreja um dia. Mas você olha para dentro dele e a palavra está seca, esturricada. Esse também não causa escândalo em ninguém, porque visivelmente ele é um desviado. Agora, esse terceiro aqui, que é entre os espinhos, esse aqui eu já volto a falar dele. Amém? Vamos pular ele aqui. O último é o crente de verdade. Amém? É aquele que a palavra entrou, que caiu na boa terra, e a pessoa abraçou a palavra, e cresceu, e frutificou a 30, a 60, a 100 vezes mais, e a pessoa está vivendo a palavra, e está uma bênção. Amém? Agora, o problemático para mim, no meu modo de ver, é esse terceiro aqui entre os espinhos. E aí, quando Jesus está explicando, ele vai dizer o seguinte: e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, ou tem tradição que diz as fascinações das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. E o que acontece? E fica infrutífera. Quem fica infrutífera? A palavra. A palavra fica inoperante. A palavra não produz nada na vida dessas pessoas. Mas agora você perceba que esse terceiro, diferente dos dois primeiros, que você olha para dentro desses dois e você já não vê mais a palavra, desse aqui a planta não morre. A planta fica viva. A planta está lá grande, está lá bonita. Só que está cercada de espinhos. E porque ela está cercada de espinhos, ela não produz. Mas ela morre? Não. Ela está viva. Só não produz. E aí, para quem está de fora e olha para esse coração, para essa vida, a palavra está lá. Entende o perigo? A palavra está lá. A pessoa vai no culto, a pessoa vive citando versículo, vive querendo dar lição de moral em todo mundo. A palavra está lá. Só ela não produz nada, ela não produz uma mudança de vida, uma transformação de caráter, ela não produz os seus frutos. Esse é o tipo de pessoa, eu arrisco dizer que é a grande maioria dos cristãos. Esse tipo de pessoa é aquele que quem está de fora olha e diz assim: isso aí é ser cristão? É isso aí que é ser cristão? Se for isso aí, eu passo. Você está entendendo? É o que causa escândalo. Porque a palavra está lá, mas não produz nada. Aí é aquela velha história que eu sempre falo, e me perdoe falar novamente. Aí a pessoa faz 20, 30 anos que está na igreja, faz 20, 30 anos que se converteu. Só que quando ela se converteu, ela era caloteira. Vivia dando nó nos outros. Passou 30 anos, continuou o quê? Do mesmo jeito. Há 30 anos atrás, ela era mentirosa. Passou 30 anos, continua mentindo. Não houve uma transformação. Mas a palavra está lá? Está lá. Ela conhece o versículo que diz: o pai da mentira é o diabo. Não, que se mentir vai para o inferno. Mas aquela palavra
não produz uma mudança de vida. E sabe por que não produz? Porque está sufocado com tantas outras coisas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu lembro que uma época na minha vida eu tinha um limoeiro que não dava limão. E aquele limoeiro ficou um par de tempo comigo, vários anos. E aí, né, você diz assim, vai ver ano que vem, produz, né? E vinha no que vem, adivinha? Nada. Aí você diz, não, vai ver então, vai ver ano que vem. Ele chegava no que vem? Nada. E assim foi. Gente, vamos lá. Para que serve um limoeiro que não dá limão? Serve para quê? Aí eu vou ter que falar como Jesus está ocupando a terra inutilmente. Que um limoeiro que não dá limão não presta para nada. Um abacateiro que não dá abacate serve para quê? Você está entendendo em nome de Jesus? Mas não é isso que está acontecendo aqui, não é isso que Jesus está falando? E às vezes acontece, sabe por que acontece? Meu irmão, porque tem outras plantas tantas em volta, que como diz o pessoal, não sei se essa seria a melhor palavra, mas que rouba a força dela, não é verdade? E ela então não tem força, não tem capacidade para produzir. A própria Bíblia fala da figueira lá na vinha, que aí o agricultor ele diz, não, deixa eu escavar, estercar, adubar ela, se produzir ela fica, se não produzir, então é lançado fora, porque ela não tinha força para produzir. Meu irmão, e você já parou para pensar, você ter a palavra de Deus com você, mas ela não produzir nada, ela ser infrutífera, e é o que acontece quando um coração está dividido, e a gente cai sempre no mesmo ponto, você está entendendo? Sempre no mesmo ponto, um coração dividido. Agora, não por Astarote, por Milcom, não pelo rei da Síria, não pela meia preta, né? Não por ideologias, né? Mas por quê? Jesus vai dar alguns motivos aqui. Voltando aqui. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando aonde? No coração, rouba espaço, divide espaço, sufoca a palavra e fica infrutífera. Aqui nós estamos vendo que a Bíblia diz que a palavra fica infrutífera. Lá nós vimos que Deus não vai poder se mostrar forte na nossa vida. Não é a mesma coisa? Então, um coração dividido, o resultado é esse. Deus não pode operar. E porque não pode operar, caímos no mesmo ponto, porque Deus não divide a sua glória. Amém. Porque se Deus produzisse, a palavra de Deus produzindo um coração que está cheio de cuidados desse mundo, que está cheio de fascinações das riquezas, que está cheio de ambições de outras coisas, meu irmão, eu vou me perder. Eu roubo toda a glória de Deus. Aí eu começo a acreditar que não é Deus, que é a minha capacidade, que é a minha ambição, que eu tenho que ter mais que ambição mesmo, e que isso e aquilo. Gente, vira uma confusão. Então, se eu quero a palavra de Deus produzindo no meu coração, se eu quero o Senhor se mostrando forte na minha vida, eu vou precisar de um coração inteiramente dele. E repito mais uma vez, o que eu tanto falei ao longo da mensagem, essas coisas vão entrando devagarzinho, de uma maneira silenciosa, você está entendendo? De uma maneira gradual, paulatinamente. E às vezes não é maldade da pessoa, mas se nós não estivermos vigiando, essas coisas começam a dividir o nosso coração. E que hoje a gente possa ir diante de Deus com o coração aberto para tirar todo o espinho, amém? Para tirar tudo aquilo que possa estar no nosso coração concorrendo com o Senhor ou concorrendo com a palavra de Deus. Meu irmão, não pode assim, não, eu creio em Deus, mas eu creio também. Não, isso no coração do cristão não pode existir.
Não, eu creio que a palavra de Deus é a verdade, mas olha só, veja bem. Você está entendendo? Não, meu irmão, eu creio na palavra ou não. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. O humanismo, que é tão forte nos nossos dias, diz o quê? A verdade é relativa. O que é verdade para você não é verdade para mim, o que é verdade para o outro não é verdade. Cada um tem a sua verdade. Não. Se eu sou um cristão, de fato e de verdade, para mim só há uma verdade, essa aqui. Tudo aquilo que contraria isso aqui é mentira, não é verdade. Não vai ter a minha crença. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque ou eu sou, ou eu não sou. E se eu estou dividido, com o coração dividido, a palavra não vai produzir, Deus não vai se mostrar forte. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é isso. Porque eu acabo me enganando. Ah, mas eu estou tantos anos na igreja, né, pastor? Eu lembro que um irmão falou comigo, era até um baterista, tá? Aí ele estava tocando assim, e aí eu já tinha tido até algumas reclamações. Eu falei, irmão, você está meio exagerado aí na bateria, menos, segura a onda aí e tal. Ele virou para mim e falou, pastor, eu já toco bateria faz 20 anos, pastor. Eu falei, irmão, eu dirijo faz 20 anos, não quer dizer que eu sou um bom motorista. Amém? Sim ou não? Pastor, faz 30 anos que eu sou crente. Amém, parabéns para você, não quer dizer que você é um bom cristão. Só quer dizer que você está a tempo. Verdade, não é? Meu irmão, quantos motoristas aí tem 50 anos de carteira? É um barbeiro terrível. Então, a gente precisa entender isso em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluias.